Nós estamos falando há algum tempo já de células e grupos, e algumas pessoas têm me perguntado, quando é que vão abrir novas células para eu poder entrar? Nós temos hoje ao todo, juntando células e grupos, tem uma pequena distinção entre elas, não vou gastar tempo aqui agora explicando, temos cerca de 20 e poucos grupos, incluindo de jovens e de adolescentes. Meu primeiro desafio é procura um dos grupos que existem. O segundo desafio é ora, porque nós precisamos de novos grupos. E o que permite o surgimento de novos grupos são novos líderes. É impossível começar um grupo sem líderes. Eu sei de grupos que já cresceram, deveriam ter multiplicado e não multiplica porque ninguém assume para dizer, espera aí, deixa eu vou cuidar desse grupo. E o que acontece quando o grupo fica muito grande é que a comunhão diminui, a proximidade diminui e o poder de transformação daquela pequena comunidade diminui também. São um lugar de bênção, mas vai perdendo o impacto de transformação. Novos líderes. Eu quero, antes de nós entrarmos na mensagem de hoje, células, lugares de serviço, que você imagine comigo, e vou falar sobre liderança ainda, imagine comigo duas cenas. Na primeira cena, você convida sua esposa e seus filhos para um jantar especial no melhor restaurante que o seu dinheiro pode pagar. Que talvez seja o cachorro de quente da esquina. Não, estou brincando. Mas assim, você combina, você marca, você reserva aquela data, né? E você leva o pessoal para o restaurante. E ao chegar lá, você... Não, minha mesa, por favor. Pois não, senta lá. Essa mesa está boa? Não, essa aqui não, vou sentar ali. E aí você... Cardápio, por favor. Você traz o cardápio. Toma um susto com o preço, mas já está ali mesmo. Então vamos lá. Aí você fala, não, eu quero um desse. E se a batata não estiver frita do jeito certo, eu devolvo. E se a carne não estiver boa, eu reclamo. E se o ar-condicionado não está como eu quero, eu mando de volta. E eu quero um refri assim, porque eu estou pagando. E se ali for um lugar que eu não gostar, semana que vem eu não venho mais aqui, eu vou no outro. Não sei se você sai para almoçar uma vez por semana. Talvez sim, talvez não. Mas o fato é, a próxima vez eu vou para outro lugar, porque esse aqui não foi tão bom. Ou mesmo que tenha sido bom, eu quero conhecer outro lugar. Esse é o contexto de um almoço num restaurante. Volta o filme agora e pensa num almoço, num jantar na sua casa, né? Com a esposa e os filhos. Imagina você como marido chegando e falando, a minha mesa está preparada? Bom, hoje à noite eu quero comer isso. E me traz um refri, mas eu quero nesse ponto, o ar-condicionado não está bom. Não vou trocar de mesa, essa mesa aqui não está boa. E, por favor, o prato não está do jeito que eu quero. Se você experimentar fazer uma coisa dessa, é capaz de tomar um prato na cara. Não sei se chega a esse drama, mas o fato é, talvez seja a última vez que tu vai comer ali, que a tua esposa fala, cara, aqui é diferente, faz tu. Eu cresci numa família com mais 4 irmãos, e de vez em quando a gente ia comer na casa da minha mãe. Minha mãe se divertia, era uma daquelas pessoas que ama alimentando. A prova de amor dela é fazer a comida que todo mundo gosta. E se vocês comerem até quase estourar, ela fica mais feliz ainda. É o maior elogio para ela. Então, quando nós íamos lá com esposa, com filho, com neto, e dava assim mais de 20 pessoas, ninguém dizia, não, essa mesa aqui não está boa. Dá para trocar essa carne, tá? Não tá muito passada. Você agradecia, sabia que ela tinha feito melhor, falava muito obrigado, e é isso. Então você tem uma situação de serviço pelo qual você paga, tem uma situação de família no qual você se agrada de poder estar junto. E às vezes comer aquela comidinha simples de casa, a qual você não come há tanto tempo, é tão precioso, né? Eu gostaria de continuar com essa imagem e falar sobre consumidor ou servo. Porque há uma atitude conflitante na maioria das igrejas, no cristianismo, na verdade, entre o cristão consumidor e o cristão servo. O cristão consumidor pergunta, está como eu quero? Está do jeito que eu quero? O som está muito alto. Não, o som está muito baixo.
a bateria, não. Então, tinha que liberar essa bateria para arrebentar. Né? Ou o calor, a temperatura, o som, a iluminação, o barulho, sei lá, está como eu quero. Se você é um servo, a pergunta é, o que eu posso fazer para ajudar? Ninguém de nós chega no restaurante e pergunta para o garçom, quer que eu te dê uma força ali na cozinha? Está precisando de uma ajuda, lavar um prato, arrumar a mesa, quer que eu... O garçom vai falar, cara, senta aí, fica quietinho, não faz sentido isso. Não, escuta, faz o seguinte, eu vou pagar em dobro a minha refeição, porque eu sei que vocês têm se esforçado tanto, eu quero ajudar. O servo, o ambiente de família é assim, e não é assim que a gente faz, a gente vai comer um na casa dos outros e posso ajudar em alguma coisa? Não, faz o seguinte, eu vou te ajudar com a salada. Não, eu vou arrumar a mesa. E é um sinal de intimidade, não é? Quando você chega em algum lugar e a dona da casa fala assim, olha, faz o seguinte então, dá uma ajeitadinha aqui para mim, e a gente fala, estou em casa. O consumidor, e corretamente pergunta, não está do jeito que eu quero. O consumidor pergunta, o que é que eu vou receber por esse pagamento aqui? Se eu vou num restaurante, ele me cobra X. Eu vou no outro, ele cobra mais, eu espero receber mais naquele, pelo menos qualidade. O ambiente, alguma coisa a mais, porque eu estou pagando. Em casa, a pergunta é, o que eu posso dar? Como é que eu posso ajudar em casa, em família? O consumidor pergunta, se eu não gostar aqui, existe algo melhor por aí? Vou procurar. Por um tempo, agora eu diminuí um pouco isso, mas por um tempo eu saía para comer com o Rony aqui na hora do almoço, e o Rony conhece mais de 20 restaurantes ao redor, estou certo, Rony? Por aí. Porque o Rony é aquele que ele vai uma vez em cada um. Ele deve ter um sistema já mapeado para onde ele vai conhecendo os vários. E aí ele falava assim, onde você quer ir hoje? Eu falei, num restaurante. Ele falava, qual? Eu falei, Rony, tu escolhe, tu conhece mais. Aí ele, esse aqui é bom, aquele ali. E se não estava bom num dia, a gente riscava da nossa lista. Bom, semana que vem a gente não veio aqui. Como é que você faz quando a comida na sua casa não está boa? Você reclama para a tua esposa? Eu espero que não, tá? Minha sugestão é que tu não faça isso. Você fala assim, querida, tudo bem, o que aconteceu hoje, né? Então, assim, disfarçadamente, o que aconteceu? Por quê? Porque não dá para dizer, tem algo melhor aí na região? Vai apanhar se falar isso, e corretamente. O teu compromisso com um negócio, e aqui eu estou falando de alimentação, é assim, eu paguei por essa refeição. Se amanhã eu quiser uma refeição, eu posso ou não vir aqui. Aliás, se eu não gostar, eu não venho. Eu vou no outro. O outro tem uma proposta melhor para mim. Eu não estou amarrado aqui. O compromisso de família é algo radicalmente diferente. Você não troca de esposa porque achou uma proposta melhor no mercado. Não deveria. Alguns homens estão dando risadinha, pois é, imagina se elas trocarem se achar uma proposta melhor no mercado, também vai ficar feia a coisa para nós. Vamos ficar quietinho do jeito que está bom. Né? Enquanto o consumidor pergunta, e corretamente, tem uma proposta melhor por aí? O servo ou o membro da família diz, como é que eu melhoro isso aqui? Porque é aqui que eu estou. É aqui que eu vivo, é aqui que eu vou viver, é aqui que eu vou investir a minha vida. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque, com muita frequência, essa é a nossa... É o modo como nós encaramos o cristianismo, a nossa vida cristã. Eu pergunto assim, tá bom isso aqui? Seja igreja, seja minha comunhão com Deus, será que está do jeito que eu quero? Porque se não está, eu vou trocar. Eu vou para outra igreja, porque lá o som é melhor, a cadeira é melhor. E provavelmente vão ter várias coisas que sim são melhores. Um trabalha com exigências, o outro com compromisso. Um tem uma perspectiva de troca de mercado, o outro de família. Um é uma relação volúvel, e deve ser, porque você compra aqui, se não for bom, você vai comprar lá. Esse outro tem uma relação que é permanente, é duradoura, e deve ser. Por que eu falo isso? Porque eu quero dizer que algo acontece entre nós que é a cultura do consumismo, que afeta qualquer um de nós.
Porque é assim que é a vida. Você compra, não gostou, não compra mais lá. Ou se tiver muito ruim, você devolve. Você troca de fornecedor. A gente compra para consumir, e é isso mesmo. Quando você fala de relacionamentos, a dinâmica, a proposta é completamente, radicalmente diferente. E às vezes nós tratamos relacionamentos como nós tratamos questões de negócio, de mercado. Inclusive o nosso relacionamento com Deus. Eu quero olhar com vocês a proposta de Jesus, modelo de Jesus. Abram comigo em Marcos capítulo 10, uma passagem bastante conhecida. Marcos capítulo 10, vamos começar do verso 42. Marcos 10, 42. E nós lemos assim, Evangelho de Marcos, capítulo 10, 42. Jesus os chamou, os discípulos estavam discutindo quem ia ser maior, quem ia ser menor, e aí Jesus diz assim, chama esse pessoal. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Gente, isso aqui é uma loucura, é o contrário. Porque ele diz que o alvo aqui não é o consumo, o domínio. Ele fala, olha, aqueles que são importantes escolhem o que há de melhor, pagam caro, mas é isso que eles querem. Eu quero porque eu quero, e eu consumo. E é isso que funciona. E ele diz que Jesus, como modelo, é o contrário disso. Ele diz, o importante é servir. O importante é servir. Eu mencionei no nosso informativo uma frase de um dos homens que mais impactou minha vida, seu Davi Cox. Ele falava uma frase muito, muito significativa, que era assim, aquele que não serve, não serve. Você fala, pois é, aquele que não serve os outros, não serve para nada. Aquele que não está aqui a serviço de Deus e dos outros, não serve o propósito para o qual ele foi criado. Quem não serve, não serve. É uma proposta radical, eu digo até mais. Isso aqui, gente, é claramente contra a cultura. Vai diretamente em oposição ao que nós aprendemos. O que nós temos aprendido o tempo todo, e a nossa cultura bate nessa tecla, é o seguinte, você dá um X e cobra um X. Você faz uma coisa, mas você quer de volta. Você contribui, mas você quer o serviço. E se não vier o serviço, eu protesto. E eu brigo, e eu troco de fornecedor, eu troco de cliente, eu troco disso, eu troco daquilo. E Jesus fala, pois é, você quer ser importante no reino de Deus? É o contrário. Aquele que quer ser importante é o servo de todos. E repara bem, ele não diz que aquele que for o servo de todos será reconhecido por todos. Nós temos muitas pessoas que nos servem fielmente e não são reconhecidos. Podemos começar aqui na nossa igreja, desde os zeladores até o pessoal da cantina, que chega antes, sai depois, para a gente ter o lanche. Esse final de semana, os líderes dos up-teens, dos nossos adolescentes, estavam num retiro, o qual eles mesmos pagaram pelo retiro, porque eles tinham um retiro de liderança, e têm servido nossos filhos adolescentes. O pessoal do Conde Criança, bom, e aí vai, né? A história e pré-adolescentes, o pessoal do louvor, nem sempre são reconhecidos, mas servem. E isso é uma coisa muito forte, que deveria se tornar o eixo daquilo que significa a vida cristã. Serviço, servir ao próximo. Olha mais uma passagem comigo sobre coração e serviço. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 é o sermão, faz parte da passagem conhecida como Sermão da Montanha.
Vamos ler a partir do verso 19 até o verso 24. Mateus 6, de 19 a 24, nós lemos assim, passagem também muito conhecida. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos parar um pouquinho aqui, essa é a primeira verdade. Aonde estiver o seu tesouro, aquilo que você valoriza, aí vai estar o seu coração. Não chega nem a ser novidade, né? Mas aquilo que é precioso para você, a sua mente, o seu coração, você vai estar pensando é naquilo, porque é aquilo que ocupa o seu sistema de valores. E ele diz, aonde estiver o seu tesouro, olha, não se preocupem de guardar tesouros aqui na terra, porque aqui você vai perder. Guarde tesouros no céu. E infelizmente eu não sei se a gente se a gente acredita muito nisso. Nós vamos falar mais disso, vamos continuar lendo. Verso 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E é curioso, porque ele começou falando de tesouro e de coração, e ele termina falando de servir, percebeu? Então a primeira equação é essa, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E eu diria mais, segunda parte ele fala, onde estiver o teu coração, aí você vai servir. Aí você vai servir. Então, ao que é que você vai servir? Aonde você vai servir? O que é importante para ti? Tem algumas coisas que têm acontecido na nossa comunidade, já faz tempo, não é de agora, então não estou falando de nada assim tão específico. Mas, por exemplo, de vez em quando a gente faz reunião para os pais do Conde Criança. E chama os pais para participar, informações que a gente quer passar. Vocês não vão acreditar. Eu não estou falando de vocês, estou falando de outros pais. 10% dos pais aparecem. Eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo de vir. Não, mais uma reunião? Que chato. Outra coisa famosa são as caronas para adolescentes. Eu tenho adolescentes na minha casa há 15 anos. Há 15 anos que eu levanto, sábado à noite ou sexta à noite, na hora que eu queria estar quietinho na minha casa, e vou buscar, e vou levar, e faço revezamento, e trago. Por quê? Porque não tem jeito. Eu prefiro ir buscar o meu filho, minha filha, numa programação da igreja, num horário que é inconveniente para mim, do que ir buscá-lo depois, saindo da balada meio embriagado. Eu prefiro. Mas com frequência nós temos tido problemas como igreja, de pais que falam, não, é muito tarde, eu não vou sair daí para te buscar, não. E aí ou não deixa o filho ir, ou fala, pega uma carona com alguém. E aí tem gente que faz transporte, não sei nem se é permitido, né? Transporte coletivo, assim, de graça. Vai de graça, então acho que pode. Serviço. Aonde está o teu coração, aí você vai servir. Queridos, se o nosso coração não está na família, eu não vou servir a família. Se o meu coração não está com Deus, eu não vou servir a Deus, eu vou servir aos meus projetos. Eu sempre arrumo tempo para fazer aquilo que é importante para mim. Porque o meu tempo livre, às vezes é pequeno, eu sei, eu dedico aquilo que eu gosto. E é aquilo que eu vou fazer, ali é que eu vou servir. E eu comecei a pensar um pouco mais do que isso, e me veio uma outra passagem que eu quero destacar para vocês, que é Atos 20, 35. É uma passagem
que a gente tem muita brincadeira a respeito dela, mas eu não sei se a gente leva a sério. Atos 20, 35, o apóstolo Paulo está sendo julgado, confrontado, ele dá a explicação dele, e ele chega aqui, ele cita uma palavra de Jesus que não está nos evangelhos, não é citada em nenhum evangelho, mas certamente é uma palavra de Jesus. Atos 20, 35, o apóstolo Paulo está falando e diz assim: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Agora, para um pouco. A gente acredita nisso aqui? Não é assim, não, como cristão eu devo dar. Óbvio. Não, como uma pessoa de bem eu devo. Não, repara o que diz. Há maior felicidade em dar do que em receber. Porque me parece que a maioria de nós, e mesmo cristãos, dizem: tá bom, eu dou, mas tá aqui, vai, tá dado. Mas é um sacrifício. Eu dou porque senão ficam pegando no meu pé. E quando eu falo dar, eu falo de dar tempo, de dar dinheiro, de dar atenção, de dar, sei lá, servir. Eu sirvo porque, tá bom, vai, eu vou servir, chegou a minha vez, vamos lá, eu vou. Não é isso que a passagem diz, ele fala: é mais feliz você dar do que receber, você servir do que ser servido. E isso me lembra daquilo que nós lemos sobre Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido. E esse podia, hein? Ele é o Criador do mundo, ele podia falar: faz uma fila aqui, faz o que eu quero. Pelo contrário, ele veio para dar a sua vida. E ainda refletindo sobre essa realidade, a maior felicidade em dar, eu me pergunto se nós temos experimentado dar. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem experimentado muito pouco. Eu penso na minha própria vida. Eu experimento um pouco, é verdade. Mas parece que dentro de mim tem um mecanismo que diz: não dá não, que vai fazer falta. De tempo, de dinheiro, de atenção, de sei lá o quê. Mais um compromisso? Não. Eu vou começar a confessar, espero que o Matias, que é o líder do grupo, não fique bravo comigo. Tem várias quartas-feiras que eu chego em casa, cansado. Eu sei que eu tenho que pegar o carro, andar 12, 15 quilômetros para chegar até a reunião do grupo. E se o Matias me ligar dizendo assim: Daniel, foi cancelado o grupo, eu acho que eu vou ficar feliz. Obrigado, senhor. Mas eu vou dizer o resto da história. Essa é a primeira parte. Toda vez que eu vou, eu sou abençoado. Para eu sair de casa e ir para lá, às vezes eu vou assim: vamos lá, vai. Mas eu chego lá, e as pessoas compartilham, e a gente ora, e alguém fala alguma coisa, e eu participo, e eu saio falando: que pena que já acabou. E aí saímos 11h30, meia-noite da casa do Matias. Para mim é isso aqui, a maior felicidade em dar do que em receber. Sou eu que ganho. Mas há uma programação que o mundo faz, e a própria carne, a nossa natureza faz, que é uma programação que diz: Daniel, cara, está na hora de receber, deita, descansa, liga a televisão, essa peça maravilhosa de informação e cultura, e fica lá, né? Só bebendo aquela coisa toda. Descansa, afinal de contas você está cansado, né? Todo mundo merece um descanso de vez em quando, e merece, eu acho que merece, tá? Mas aí eu penso em várias pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu não me encaixo na Conde, não sei, eu não estou assim me sentindo em família. Pelo que eu entendo aqui dessa passagem, a minha resposta é a seguinte: se envolva, sirva. Aí vem mais alguém que diz assim para mim: não me sinto em casa, ninguém me liga, ninguém me fala, ninguém me chama de meu amor. Não, isso é outra coisa, mas, sabe, eu não sei, pastor, eu chego lá, ninguém me cumprimenta. Tenho uma proposta para você. Vai para o Conde Criança. Começa a servir as crianças. Toda semana que você entra na sala, todas as crianças vão te cumprimentar. Oi tio, oi tio, oi tio. Começa a servir. Começa a se envolver com pessoas. Sabe por quê? Porque no restaurante, o dono do restaurante, a não ser que você seja um cliente muito famoso,
Não vai sentar contigo, e aí, cara, como é que foi tua semana? Você está muito feliz que você esteja aqui, vamos bater um papo. Nem você pergunta, e aí, como é que vai a família? Superficialmente, sim. Isso acontece aqui. Eu não sou contra restaurante não, tá, gente? Mas aqui é uma proposta, é uma dinâmica, é um jeito de fazer as coisas. Na família é outro. Ah, mas eu não me sinto na família. Talvez, porque você esteja tratando a igreja assim, como restaurante, e não como família. Talvez, mas eu acho que é frequente. Alguns falam, pastor, a Conde é muito fria. E acho que não é o termostato que eles estão falando. A Conde é muito fria. As pessoas não são amorosas. Olha, desculpa, gente, o que eu sinto dentro de pequenos grupos que estão funcionando, alguns pequenos grupos não estão tão sadios, mas aqueles que são sadios, eu sinto amor, eu sinto carinho, eu sinto atenção, eu sinto comunhão. Então minha pergunta é, como é que eu faço, pastor? Sirva. Não é assim, sirva, você tem que servir. Sim, você tem que servir porque é o modelo de Jesus. Eu quero dizer o contrário. Querido, quer aproveitar a vida? Sirva. Esse é o grande segredo. Se envolve com pessoas. Arruma alguém para tu ajudar. Tu vai perceber o Espírito de Deus mexendo, enchendo o teu coração. Às vezes, seja no grupo, seja num contexto de discipulado, seja em algum momento, eu falo alguma coisa que eu digo, não fui eu que falei. Isso aqui não... Foi o Espírito de Deus que colocou aquilo na minha mente, na minha boca, no meu coração. Sirva. Nós somos chamados a servir. Porque quando eu chego num grupo, ou num relacionamento qualquer que seja, numa igreja, com a postura de restaurante, não espere ser tratado diferente. Você é um consumidor, você é um cliente, então o garçom vai falar, o que vai para a sua dieta espiritual? Um curso? Pois não, nós temos esse curso aqui. Aí você fala, muito obrigado, é só isso que eu quero. Aí o garçom fala, tem outras coisas. Não, é só isso que eu quero. Tá bom, é só isso que o senhor quer. Agora, se você chega numa família espiritual, é bagunçado, concordo. Ali você escolhe o que você come, e você escolhe o cardápio, e reclama do cardápio, e ninguém senta na sua mesa, ninguém pega a comida do seu prato. Em família é meio bagunçado, não é? Sempre tem alguém que reclama, que bate prato, é meio tumultuado. Eu lembro quando finalmente os copos pararam de cair em cima da mesa lá em casa, porque os filhos foram crescendo. É tão bom, né? É legal, eu adoro criança, mas é bom. Mas dá saudade. Família é bagunça. Família tem gente imperfeita, tem gente imatura, tem gente como a gente. Bem-vindo. Aqui não, aqui nós somos polidos, corretos. Se eu estiver profundamente magoado aquele dia e o garçom me perguntar, como está o seu dia? Muito bem, e o seu? Muito bem, obrigado. Então agora pode servir. Porque é uma relação fria, gente, é uma relação de consumo, é uma relação profissional. O que nós queremos ser é muito mais que uma igreja. Nós queremos ser isso aqui. E isso aqui é bagunçado. Isso aqui é tumultuado. Isso aqui não é tão cheiroso, tão organizado. Aqui a comida volta e meia é servida na panela, lá na travessa. Às vezes os pratos são diferentes. Às vezes tem que comer com com um garfo de sobremesa, porque faltou um garfo. Tá? Você se vira, não tem importância. Lá não, lá você exige. Você quer se entrosar, você quer... Gente, essa proposta, de novo, contra a cultura. É contra a cultura. Deixa eu avançar para mais uma, chegar um pouco mais ao prático aqui. Como que eu vou servir? Você fala, Daniel, servir, eu não tenho tempo para servir no Conde Criança, não tenho tempo para servir aqui e ali. E é verdade, alguns de nós têm se comprometido de tal maneira que fica muito difícil. Abra comigo numa outra passagem, 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10, que é uma passagem que a gente poderia gastar muito tempo estudando. Eu quero fazer de uma maneira mais prática, mais objetiva. 1 Pedro 4,10. E a gente lê assim:
cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Primeira expressão é: exerça o dom que recebeu. A Bíblia é muito clara dizendo que se você é cristão, o Espírito Santo te deu algum dom. Você fala, dom, o que é isso? Aquele negócio de falar em línguas e profecias e visões? Para alguns é isso. Mas para a maioria de nós, tem a ver com dom de misericórdia, tem a ver com o dom de exortação, tem a ver com dom de serviço. O que eu quero dizer é que como é que eu vou servir? Você só vai servir com aquilo que você tem. Se você não tem, não dá para servir. Não adianta ter alguém que vai passar por uma cirurgia que vai custar R$5.000, você fala, eu pago. Como é que está a sua conta bancária? Eu tenho mais ou menos uns R$200. Querido, tu não vai pagar. Não, mas eu sou generoso. Não, tu é louco, é diferente. Generoso é se você tem os 5.000 e fala, estou dando os 5.000. Se você tem 200 e diz que vai dar 5.000, eu vou esperar para ver, mas eu provavelmente te deu um curto-circuito na cabeça. Você vai, exerça o dom que você recebeu. Qual que é o seu talento? Qual que é o seu dom? O que foi que Deus te capacitou a fazer? Eu não sei fazer nada. Você sabe ouvir? Eu espero que sim, senão você tem que sentar ali para ver os sinais. Sabe ouvir pessoas? Senta para ouvir. Fala, cara, como é que está a sua vida? E deixa a pessoa falar e você ouve. Mas eu não tenho respostas para dar. Eu também não tenho. E você não tem que ter respostas. Você tem que ouvir e falar, puxa, que coisa. Vamos orar e perguntar o que Deus quer com tudo isso, porque eu não faço a menor ideia. Você pode orar por alguém, você pode visitar alguém, você pode ligar para as pessoas. Agora, isso é o mais genérico. Você pode dar carona para alguém. Eu sei de um grupo que algum tempo atrás teve uma senhora, uma esposa e mãe que ficou muito doente. O grupo se revezou para levar refeição para ela todos os dias da semana. A família não passou fome. Eu sei que às vezes as pessoas passam necessidade e nós não vemos, não percebemos, a pessoa não diz. E eu sei de pessoas que ficam magoadas com isso. É uma pena. É uma pena. Mas existem muitas maneiras de você servir. Mas exerça o dom. Para quê? Para servir aos outros. O propósito do dom, desse talento, dessa habilidade que você tem, não é te tornar importante. Não é te tornar importante. Não é fazer o teu projeto maior. É fazer com que os outros sejam abençoados. Por fim, ele diz, administrando fielmente a multiforme, ou a graça de Deus em suas múltiplas formas. Imagina que você é contratado por uma grande empresa para cuidar do almoxarifado. Em geral, a pessoa que cuida do almoxarifado, se ele é bom na sua área, ele é muito sistemático, ele sabe onde tem tudo, ele cuida para que não falte nada, tudo certinho, guardado. E se alguém pede alguma peça, algum equipamento, ele já puxa a sua ficha, olha, tem que assinar aqui, pegar a requisição, para controlar aquilo. Agora imagina que você trabalha nessa empresa, chega no almoxarifado, fala, eu preciso de uma peça. Para quê? Não, para aquele assunto assim. Não, eu não. Por que não? Cara, eu preciso. Não, vai faltar aqui no estoque. Cara, peraí, o estoque existe para a gente usar. Não, mas e se faltar? Se faltar, tu pede mais. E se não vier? Aí vai ficar faltando aqui na minha prateleira. Como encarregado do almoxarifado, o teu propósito não é prateleira cheia. É que as pessoas tenham o que elas precisam para viver. O dom que Deus te deu não é para guardar, é para distribuir. É para passar adiante. Nós temos falado sempre de célula ou grupo, lugar de serviço. Eu quero ser bem objetivo aqui e dizer assim, por que a gente está insistindo tanto no grupo? Porque é muito fácil você ouvir a mensagem aqui, talvez Deus toque o seu coração, você fala, puxa, tem razão, é verdade, preciso mudar. Aí amanhã cedo vem, você tem um compromisso, corre para cá, corre para lá, quem sabe durante o dia você fala, puxa, eu preciso mudar naquele assunto. Na terça-feira talvez tu não lembre, na quarta, como é que era mesmo o assunto? Quando chegar o próximo domingo, querido, tu não vai nem lembrar o que foi falado. A vantagem do grupo, e da célula em particular, que estuda sempre
o que foi ensinado aqui, é que na quarta-feira eu sei que eu vou sentar lá e alguém vai perguntar, Daniel, muito bem, como é que é esse negócio de serviço? Em que área você está servindo? Serviu essa semana? Vai servir? Como é que a gente pode servir? Eu sei que eu vou ser levado a refletir e a colocar em prática aquilo que eu ouvi. Então, o propósito do estudo da célula não é aumentar o conhecimento, mas é falar, tá bom, nós ouvimos bastante, pode-se falar mais. Como é que isso está acontecendo na sua vida? E nós temos a tendência de ser muito genéricos nessas discussões. Se a gente começar uma discussão sobre serviço, alguém fala, pois é, e os pobres, né? Alguém precisa fazer alguma coisa pelos pobres. Pois é, população de rua, passando frio, passando fome. E orfanato, então, que coisa triste. E daqui a pouco já estamos falando da faixa de Gaza, daquele pessoal do Estado Islâmico, já estamos falando do pessoal que... E saiu daqui, gente, por quê? Porque a mente humana tem uma alta capacidade de se isolar das suas responsabilidades. Então eu passo adiante. Agora, quando eu trago de volta, eu digo, tá bom, e o que é que você vai fazer? Eu não posso fazer nada pela faixa de Gaza. Não, pela faixa de Gaza talvez não, pelo mendigo na rua talvez sim. Mas certamente pelo irmão da igreja que você sabe que está passando uma necessidade, por esse você pode ajudar, tenho certeza. Você pode ligar, você pode orar por ele, você pode dar uma carona para ele. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Agora, para isso, eu quero lançar aqui 3 desafios para as células, para os grupos. O primeiro deles é da intencionalidade. Não basta você falar, puxa, é mesmo, é verdade, nós precisamos servir, porque na verdade todo cristão devia servir, porque Jesus veio para servir, porque serviço, legal, como? O que nós vamos fazer como grupo? Talvez o que nós vamos fazer como grupo seja unicamente visitar alguém, visitar um orfanato, visitar um asilo, visitar alguém do próprio grupo. Nós vamos orar com alguém, nós vamos, quem sabe, escrever uma carta, um e-mail para um missionário. Quem sabe nós vamos... esse encontro de mulheres que nós vamos ter vai ser organizado por um grupo célula. Esse grupo falou, nós vamos servir as mulheres da igreja dessa maneira. De repente o grupo pode chegar para o conde criança e falar assim, nós queremos ajudar em alguma coisa. Aí o pessoal do conde criança fala, olha, nós precisamos de um equipamento, nós precisamos de uma, sei lá, uma festa do sorvete. Isso certamente as crianças vão gostar. E o grupo fala, deixa com a gente, nós vamos organizar tudo. Mas a primeira questão do grupo é isso, intencionalidade, não pode ficar só na teoria. Segundo, disponibilidade, só serve quem está disponível. Você fala, mas Daniel, eu estou correndo tanto. Querido, se você está correndo tanto que não consegue servir, eu vou propor a você que você vá para casa, ore e pergunte onde é que você errou, porque você está errado. Se a tua vida é tão ocupada que você não pode servir, tem alguma coisa que está fora. Não, mas eu não posso ficar todo domingo, eu não sei o que você pode fazer. Você pode ligar para as pessoas e orar com elas pelo telefone? Ah, não posso fazer isso. Você pode escrever um e-mail para um missionário, perguntar como é que ele vai? Eu não saberia o que dizer. Você sabe escrever? Como vai? Quais são suas necessidades? Pelo que eu posso orar por você? Ah, mas eu não gosto de escrever. Tá, então você pode ajudar a varrer aqui? Alguma coisa dá para fazer, gente. É impossível que não tenha. Eu acho que a gente não acredita naquilo que é mais feliz dar do que receber. Só pode ser isso. E eu olho na minha vida, gente, estou olhando para mim também. E às vezes eu prefiro o meu conforto do que o serviço. E ao fazer isso, eu não estou copiando o meu mestre Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Aí eu acho que eu entro em parte nesse terceiro elemento, que é criatividade. Vamos ser criativos. Essa semana, nós recebemos na quarta-feira um desafio no nosso grupo de ligar para uma outra pessoa. Ainda não cumpri o meu, mas eu tentei, tá? Vão me cobrar, eu sei. Mas ligar para a pessoa e encorajar, nós estudamos sobre encorajamento, e encorajar a pessoa, e elogiar a pessoa, e dar uma força, e orar por ela. Gente, isso não leva 2 horas. Isso leva 10 minutos? Nem isso. Vamos ser criativos. Nós temos tantas maneiras de servir.
tantas formas de servir. Eu quero destacar aqui que eu posso servir dentro do grupo, um ao outro ali dentro, já seria um excelente começo. Eu posso servir internamente, voltado para a igreja. Eu posso servir assim num ministério. Eu posso servir em família. Hoje à tarde meu filho voltou, um dos meus filhos voltou lá do acampamento Palavra da Vida. E em vez de arrumar uma carona que deixasse ele na porta, ele arrumou uma carona que foi até o Triângulo, o que é 2 quilômetros da minha casa, 1,5 quilômetro. E ele, pai, você pode me pegar? Eu falei, tá bom, eu vou. Gente, eu saí de carro, levei 2 minutos para chegar até lá, peguei meu filho e voltei para casa. Mas eu tive que lembrar que eu faço isso para servir meu filho, porque ele passou o final de semana servindo no acampamento. Nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos... Sabe, quando eu ouço o ministério dizer, pá, nós precisamos de líderes e não conseguimos, dói meu coração. Porque eu tenho certeza que os recursos de Deus para os ministérios que nós temos estão aqui, porque Deus os colocou aqui. Com isso eu não estou dizendo que você tem que assumir 25 ministérios. Não tem. Por favor, não faça isso. Mas procura se aproximar, pergunta. Algumas pessoas já disseram, não, Daniel, tem muita gente querendo servir, mas eles não sabem aonde. No com de criança, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, em missões. Pergunta para mim, para o Roger, para o Jorjão. Sai perguntando que logo, logo tu encontra. Perdão, no louvor e adoração. Estou me lembrando aqui. Eu sei que tem vários outros que eu estou esquecendo, tá? Tem muito lugar para servir, queridos. A gente tem que ser criativo. A minha oração é que serviço entre nós seja como respirar. Que a gente fale, e nesta quarta-feira em especial, eu gostaria que cada grupo célula, grupo pequeno, céu, o nome que você der para o teu grupo, cada grupo parasse e perguntasse, nós temos servido? Nós podemos servir em algo mais? Individualmente, em grupo? Se você ainda não está num grupo, pergunta assim, como é que eu posso servir? Conversa com mais alguém. O que eu posso fazer? Eu sei que muita gente faz muita coisa, gente. Eu sei disso. Tanto dentro da igreja como fora. Eu sei que tem pessoas que são extremamente envolvidas fora do contexto da igreja. Amém. Que seja para a glória de Deus. Mas a minha oração é que nós sejamos uma igreja que serve dentro, serve fora, serve uns aos outros, famílias que servem, jovens e adolescentes sirvam aos seus pais, pais sirvam aos seus filhos, especialmente filhos, se vocês têm pais idosos, mais ainda. E de vez em quando alguém me conta, pá, já sentei com meu pai, a 3ª vez que ele me conta a mesma história. É provável, tá? Para lá estamos indo todos nós. Alguns estão mais perto, outros mais longe, mas para lá estamos indo todos nós. E provavelmente, filho ou filha, ele te ouviu contar ou ver o mesmo desenhinho 50 vezes. E achou uma gracinha toda vez. Ouve a história 2, 3 vezes, não tem importância, conversa. Serviço. Seria fantástico, não seria? Se nossa igreja fosse marcada por isso. E que o pessoal dissesse, como já disseram de algumas igrejas cristãs, esse é o povo que serve. Esse é o povo. E se a gente serve para a glória de Deus. Baixe sua cabeça comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu cuidado por nós. Muito obrigado porque o Senhor é a essência de servir, é o Senhor que serve. Por isso nós aprendemos de Ti e nós queremos continuar aprendendo de Ti. Pai, ajuda-nos a ganhar a alegria, a felicidade que existe em servir uns aos outros, Pai. Que seja para a Tua glória. Que as pessoas ao nos conhecer fiquem impressionadas não conosco, mas com o Deus que nos move a servir. Abençoa os grupos, as células, abençoa os indivíduos e transforma, Pai, a nossa igreja para a Tua glória. É o que eu peço, é o que eu agradeço no nome de Jesus. Amém.